o quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre a profissão de meteorologista. Então, se liga aí, bora! O meteorologista atua em áreas ligadas à previsão do tempo, elaborando textos, relatórios e materiais que serão veiculados na TV, internet ou rádio. Presta consultoria personalizada para fazendeiros e empresas que dependem da previsão do tempo e do clima na hora de planejar o plantio dos alimentos. O meteorologista deverá optar por trabalhar em empresas privadas, onde geralmente o trabalho é relacionado à previsão do tempo e consultorias, ou em setor público, onde ele poderá atuar em centros de pesquisa, ensino ou monitoramento. Bom, e para a gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, olha só, eu estou aqui com o Bruno. Tudo bem, Bruno? Prazer em tê-lo conosco aqui no quadro Se Liga na Profissão. Tudo bom, prazer. É um privilégio estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência dia a dia. Legal, Bruno. Como você se interessou por essa profissão de meteorologista? Então, eu sempre gostei muito das exatas, né? Especialmente de matemática. E cheguei a começar a fazer o curso de matemática e eventualmente acabei voltando para a área de meteorologia, que envolve muito física aplicada à atmosfera e, obviamente, né, a matemática que explica e equaciona os fenômenos que ocorrem na atmosfera. Perfeito, Bruno. Bom, para o pessoal de casa entender direitinho, o que faz, na verdade, um meteorologista? De forma clássica, a gente tem a parte da previsão do tempo, né, em que a gente procura entender os sistemas meteorológicos que atuam em uma determinada região, as tendências do tempo, os mecanismos físicos que proporcionam as condições de tempo em uma determinada região ou regiões. E aí a gente faz o prognóstico, né, através das maiores probabilidades da evolução da condição do tempo nessa determinada região. Mas há inúmeras outras áreas também de atuação dos meteorologistas, como, por exemplo, a parte de meteorologia ambiental, especialmente a parte de dispersão de poluentes atmosféricos, impactos ambientais na atmosfera, dado alguns empreendimentos. A gente tem a parte de segurança também de tráfego aéreo, tráfego naval também. Né? A gente tem companhias aí que são dedicadas a prever o tempo para os grandes navios, grandes embarcações, verificar rotas possíveis, rotas alternativas em caso de ocorrência de tempestades. A gente tem a parte de biometeorologia, que estuda a interação da atmosfera com a saúde humana e animal também, e bem-estar. E a gente tem aí inúmeras áreas que vão surgindo também conforme as tecnologias e necessidades humanas vão surgindo. A partir de prospecção de energia eólica, energia solar, né, energias renováveis como um todo, hidrometeorologia, que estuda o processo de chuva, climatologia, que estuda as condições de tempo que persistem sobre uma determinada região, mudanças climáticas, meteorologia aplicada à agricultura, ao turismo, e assim por diante. É muito difícil da gente não pensar em alguma área de atividade humana que não dependa de alguma forma ou de outra das condições meteorológicas. Existe, para quem se interessa por essa profissão, o que tem que fazer? Tem curso, tem faculdade, né, também? Exatamente. Então a meteorologia ela é uma profissão regulamentada por lei e exige diploma em meteorologia ou em alguma área correlata, né? E exige também registro no Conselho Regional de Engenharia, no CREA, para exercer a profissão efetivamente. E a gente tem vários cursos no país, ao longo dos últimos anos, alguns outros têm surgido, eles são todos em universidades públicas, mas não temos muitos cursos, assim, não temos em todos os estados. Aqui no estado de São Paulo nós temos na USP, é um curso muito tradicional, de ponta, e um curso mais recente na Unesp, em Bauru, que eles já têm um curso excelente também em meteorologia. Quais os principais desafios da carreira, Bruno? Eu acho que um principal desafio é justamente se lançar ao mercado, né? Como a gente tem muitas possibilidades
e a faculdade nem sempre consegue nos preparar para todas elas. Eu acho que a pessoa que se forma em meteorologia, ela tem que ter muita pesquisa, muita busca, muito interesse de se entrosar no mercado, oportunidades que surgem. Precisa ter uma certa característica também de pesquisa mais acadêmica, né, porque a meteorologia ela não fica estática, né? A cada ano, a cada período a gente tem novas pesquisas, descobertas sendo feitas, tecnologias sendo feitas, então a gente precisa sempre se reinventar e se adequar àquilo que tem surgido. Perfeito. Se você tivesse que dar uma dica para quem tem interesse em seguir nessa área, tá vendo o quadro, se liga na profissão, falando, olha só, o Bruno, tal, gostaria de seguir essa área, o que você falaria para o pessoal que está em casa e que gostaria um dia de se tornar um meteorologista? É uma profissão apaixonante, muito legal, é muito desafiador também o curso de graduação, é bastante difícil, a gente tem cadeiras muito pesadas em física e em matemática, mas exige persistência, exige estudo, e todo esse estudo vale a pena à medida em que a gente entra, né, na profissão e começa a estudar então a atmosfera. Bom, para o pessoal que está assistindo ao quadro se ligar, não é? A gente está exatamente onde aqui? Estamos no CEPAGRE. Exatamente. O CEPAGRE é um centro da Unicamp, é um centro de pesquisas, né, meteorologia e climatologia aplicadas à agricultura e ao ambiente. E aqui a gente desenvolve pesquisas voltadas ao meio ambiente e às influências do clima e do tempo sobre o nosso contexto. Perfeito. Mais alguma coisa que você queira colocar sobre essa profissão bacana, né? Muita gente tem interesse e tudo mais, mas tem que estudar muito, né, Bruno? Tem que realmente entender do que tá falando, né? Exatamente. É uma profissão que intriga muito as pessoas, né? Inclusive, muita gente não tem um entendimento muito claro do que um meteorologista faz, né? Mas é uma profissão que tem respostas importantes para o futuro da humanidade, né? Em questão de planejamento social, planejamento econômico. Então, é uma profissão que tem muito a contribuir com a sociedade. O que é esse mapa aqui, Bruno? Isso aqui é uma animação de imagens de satélite que os meteorologistas usam na avaliação, né, das condições do tempo e na previsão. Nesse caso aqui a gente consegue ver vapor de água na atmosfera e também a circulação que está acontecendo em níveis médios da troposfera. A gente consegue perceber nessa área aqui em cinza, onde há um pouco mais de teor de vapor de água. Essas áreas aqui em laranja, em vermelho, é onde tem a presença de ar mais seco. E a gente consegue perceber também feições, né, do escoamento atmosférico aqui na América do Sul, né? Ô Bruno, a previsão ela é realmente exata? Porque a gente sempre escuta as pessoas falando, brincando, puxa vida, vi a moça do tempo na televisão falando que ia chover e fez sol. Por que acontece isso? Exatamente, isso é uma coisa que nós meteorologistas trabalhamos muito, né? E em alguns momentos é mais difícil de fazer a previsão justamente por causa disso. A atmosfera, apesar de ser um meio físico e que a gente consegue equacionar, né, tem as leis que regem os mecanismos da atmosfera, ainda assim há muitas incertezas, né? Quem já ouviu falar no efeito borboleta, né? Existe até filme com uma ênfase mais filosófica sobre isso, mas foi um termo cunhado por um matemático que trabalhava com modelos numéricos de previsão do tempo. E ele percebeu que em alguns momentos, alguns truncamentos, né, arredondamentos que ele fazia nessas equações que são muito complexas, envolvem muitos termos de diferentes ordens de magnitude, ele percebeu que esses pequenos arredondamentos acabavam resultando em condições finais distintas, né? Então, há um grau elevado de incertezas, né? É importante que as pessoas também entendam isso. Quando a gente faz a previsão, a gente busca dados, a gente busca informações e a gente tem modelos que são equações, sistemas de equações matemáticas
que fazem essa previsão numérica que a gente fala, e o meteorologista avalia aquilo. Então ele elabora um quadro geral do que seriam qual que seria a maior probabilidade, né, de evolução do tempo naquela região. Obviamente tem limitações, tem erros, em alguns momentos as incertezas são muito grandes, mas ainda assim a gente trabalha, a gente tem um bom índice de acerto. O meteorologista ele não está preocupado em acertar o décimo da temperatura, né? O modelo matemático ele vai dar uma precisão absurda, mas que nem sempre reflete, né, a realidade. Então o meteorologista ele faz um filtro e ele procura adequar isso de uma forma mais simples, que as pessoas possam entender e possam saber também, né, o que está acontecendo, o que elas devem esperar e especialmente em casos de previsão de tempo severo, como que elas devem lidar, né? Obrigado pela entrevista, pela participação aqui no quadro Se Liga na Profissão. Valeu, Bruno. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Já sabe, né? Então, até a próxima oportunidade e sempre, 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 se liga na profissão.